Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos fazer esse tapete em crochê conduzido ponto baixo. Eu sei que vocês preferem de ponto alto, mas eu tô nessa onda de fazer ponto baixo. Eu fiz ele não teve realmente boa aceitação, mas eu até ia parar. Só que aí eu fiz esse, coloquei nas redes sociais e o pessoal tá pedindo. Então eu vou fazer esse e eu vou fazer nas 3 versões. Na realidade, eu vou fazer nas 4 versões. Então, eu vou fazer ele conduzido em ponto baixo, conduzido em ponto alto em passadeira só com 2 motivos, e em ponto baixo com 2 motivos, para passadeira ou tapetinho menor, e depois para caminho ou tapete simples em crochê filé, tá? Então, vocês vão aguardando os vídeos que eles vão assim nessa sequência. Hoje nós vamos fazer esse aqui ficou com 65 centímetros de largura por 1,10 m de comprimento. Eu usei aproximadamente 1,2 kg de barbante natural e 800 gramas de barbante colorido. Tudo no fio 8, tá bom? Vamos lá? Então, aqui tá o gráfico que eu montei para vocês. Quem me segue sabe que eu não tenho a mínima habilidade para computação, então eu faço os gráficos todos na mão. Eu até já fiz esse trabalho em crochê conduzido em ponto alto, tá? Só esse assim, só esse trabalho assim. Então, já tem lá no canal. Se vocês procurarem, vão lá achar que tem esse trabalhinho já. Assim, grandão, eu nunca fiz. E aí, eu tô fazendo um caminho de mesa, uma toalha de mesa em fio bem fininho, ia na terra 3 fios. E deu a loucura de fazer, o pessoal gostou, então eu vou gravar para vocês. Eu vou trabalhar com o Barbante do Bom, é uma marca que eu trabalho há muitos anos, time que tá ganhando não se mexe. E vou usar o verde musgo e o natural, tá bom? Então, ó, aqui nós temos... Eu não fiz o aumento porque eu trabalho só assim, no normal eu trabalho só assim até aqui. Então, aqui eu coloquei mais 2x de cada lado, que é para ficar aquela largura maior. E vai ter mais 2x para cá. Esse tipo de crochê conduzido, esse jeitinho que eu faço, ele é assim, cada xizinho, ele vale 2 pontos na largura e no comprimento. Então, nós vamos fazer carreiras de ida e volta com a mesma quantidade, sendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Esse trabalho é simétrico, então não tem problema. Se fala assim, ele é simétrico. O outro que eu fiz, ele era assimétrico. Esse aqui é simétrico, então não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, já contei aqui, 47 xizinhos vezes 2, né? Porque 2 pontos baixos cada um, 94 pontos baixos. Nós vamos fazer 96 correntinhas. Eu coloquei aqui 4 agulhas. Quem tiver condição de adquirir aquelas agulhas de madeira ou silicone é ótimo para evitar os calinhos que eu tenho já de muitos anos de trabalho. Essa aqui é repetida, é fio 4. Nós vamos usar a 3,5 no começo, tá? Para fazer o começo, a 4 para trabalhar enquanto conduzir e a 3 para finalizar. Aí vocês vão me perguntar por quê, mas é por causa do que eu fiz. Quando eu fiz o 4 no começo, ele ficou mais larguinho, mais apertado. Então, esse aí eu usei as 3 agulhas e deu super certo. Ficou mais bonito o trabalho, mais certinho. Então, ó, vou pegar a minha agulha 3,5, tá? E vou fazer os 96 correntinhas. Não apertem muito, por favor. Isso aqui é a caneta que marcou. Não apertem muito. Eu sei que essa cor é uma cor escura, mas depois, em contraste com o natural, ela vai aparecer, tá? Então, ó, vou fazer 96 correntinhas. Vamos lá? Prontinho, fiz as 96 correntinhas. Vou virar aqui do lado de dentro, tá? Vou pular o primeiro nozinho, vou no segundo, ó, esses nozinhos aqui que tem do lado, ó, tá vendo aqui dentro? Ó, então, eu vou no segundo... E vou fazer um ponto baixo, tá? Por isso que eu falei para vocês não apertarem tanto, porque depois para entrar nesses nozinhos, ele fica bem difícil. E agora, eu vou fazer um total de 94 pontos baixos, um para cada espacinho. Então, eu vou fazer aqui, são 6 carreiras, tá? Eu vou só falar para vocês a carreira de ida, a carreira de volta eu não falo, porque aí é ponto baixo em cima de ponto baixo, cor em cima de cor, tá bom?
Eu faço um pouquinho e depois vocês vão continuando, porque ele é repetitivo, tá? O aumento desse trabalho é cada 14 xizinhos, então são 28 pontos baixos. Se de repente vocês quiserem fazer um tapete para a sala, mais largo, fiquem à vontade. A cada 14x, 28 pontos baixos, vai dar outro trabalho, outro motivo. Tá? Ele é bem versátil, vocês podem brincar. Então, essa versão aqui que eu tô passando para vocês, eu vou fazer esse tapete de quarto e o trilho de mesa esse em crochê conduzido ponto baixo e o outro em crochê filé. E depois a versão reduzida só com 2 flores, eu vou fazer o tapete em ponto baixo, que vai virar uma passadeira, e em ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Hoje vamos só prestar atenção mais nesse, que foi o que me pediram, que gostaram nas redes sociais. Eu peço encarecidamente, quem não for inscrito, que se inscreva, toque no sininho para ir sempre recebendo novas notificações. Isso ajuda muito. Compartilhem, divulguem, deixem lá o vosso joinha, as vossas dúvidas nos comentários. Eu agradeço imensamente de coração, tá? Isso me estimula. Eu sei que tem trabalhos meus que não têm grande aceitação, eu fico um pouco triste. E por incrível que pareça, os que menos aceitação têm são os mais rápido vendidos aqui. O último mesmo que eu fiz de ponto baixo, ele vendeu rapidinho. Assim que eu expus, ele vendeu rapidinho. E ele não tem tido muita aceitação da vossa parte. Crochê conduzido em ponto baixo é muito demorado. Realmente é demorado, mas o trabalho, vocês têm que pensar no acabamento. Ele fica um trabalho firme, mais assim, como se ficasse mais durinho. É outro tipo de acabamento. Ela senta bem no chão. Gasta mais material? Gasta. Mas isso gasta mais tempo? Gasta. Mas isso também vocês põem na ponta do lápis e repassam para a vossa cliente. Elas vão acabar por entender, porque elas veem a diferença. Quando eu mostro um trabalho em ponto alto e o outro em ponto baixo, elas veem a diferença e acabam valorizando o vosso trabalho, tá? No caso, o meu trabalho. Eu faço vários trabalhos, tem vários trabalhos no canal com ponto baixo, com várias cores. Tem o arco-íris, que foi um trabalho que eu fiz muito e continuo a fazer, porque ele é ótimo para aproveitar material, muitas sobrinhas. Então, tem vários tapetes de ponto baixo no canal. Não gostei desse. Procurem lá. Eu duvido que vocês não gostem de um que seja feito com ponto baixo. E o ponto baixo é bom porque, como não tem muito ponto alto, muitos pontos diferentes, até para iniciante dá certo. Até iniciante consegue fazer. Porque é só isso aqui. Esse mesmo, ó, só vai ter essas correntinhas. Daqui para frente é só ponto baixo. Só ponto baixo. Não tem nem mais correntinha. Tá? Então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui a minha carreira, depois explicar como é que eu volto. E são 6 carreiras, mas eu vou fazer até chegar no finzinho para explicar, ó. Vocês veem, eu tô fazendo devagar? Não, não é que eu tô fazendo devagar. Por incrível que pareça, é esse o ritmo nesse trabalho. Mas o acabamento é perfeito, tá bom? Vamos lá? Então, ó, vamos lá. Prontinho, fiz aqui, já é o começo da correntinha, então depois a gente fecha. Contem quantos tem, tá? Então, cada uma dessas argolinhas aqui é um ponto, então vocês contem, tem que dar 94. Se não der 94, vai dar diferença no meu trabalho. Fiz as minhas 94 correntinhas, não vou dar correntinha para subir, tá? Então, assim que eu acabei de fazer o ponto baixo, eu já entro de novo aqui nesse nozinho, tá? Ó, nesses 2 pontos e pego o meu fio, tá? Isso vai fazer com que a minha lateral fique mais certinha. Sempre assim, tá? Então, eu não vou explicar para vocês, porque toda vez que vocês forem entrarem, vocês entram assim. Então, eu vou repetir aqui. Então, não fiz a correntinha de subida, como nós fazemos no ponto alto ou no ponto baixo, tá? Quando tá fazendo o conduzido. Então, ó, acabei de fazer meu ponto baixo, tá? Eu tenho esse ponto baixo aqui. Eu sei que o verde tá um pouco escuro, né? Mas eu tô com poucas cores aqui. Então, ó, acabei de fazer meu ponto baixo, não preciso estar muito largo. Entro já no primeiro ponto, nas 2 alcinhas, e faço ponto baixo. Até o fim, é isso. Vocês não precisam fazer as 2 correntinhas para subir o ponto,
tá? Acabei, volto com ponto baixo já no primeiro. Acabei e volto já com ponto baixo. Por isso que eu falei que o trabalho é inteiro de ponto baixo. Então, ó, aqui são 6 carreiras com 94 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras e volto para dar continuidade. Vamos lá? Vocês vão fazendo aí. Prontinho, fiz as minhas 6 carreiras. Aí vocês falam para mim, como é que eu vou saber contar as minhas 6 carreiras? Ó, a cada grominho desses aqui são 2. Então, aqui tem 2, 4, 6. Só que esse é o avesso. O direito, vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu parei aqui porque, assim, muitas das vezes vocês vão encontrar essa situação que eu tô aqui. Ó, esse pontinho aqui, esse último, tá escondidinho. Mas não esqueçam de fazer ele não, tá? Vocês passam aqui, tá? Esses 2 fiozinhos e façam um ponto baixo, porque aí vai dar diferença, o meu trabalho vai ficar menor. Tenho dúvida? Perdão, tenho dúvida? Conto para ver se estão os 94 pontos baixos. Bem, eu vou fazer uma marcação aqui. Se vocês tiverem aqueles marcadores, tudo bem. É que eu vivo perdendo aqueles marcadores, então eu prefiro por assim. Eu vou colocar aqui porque toda vez que eu vou começar a minha carreira, eu vou começar desse lado. E depois eu venho repetindo. Já aconteceu comigo, não duvido que vai acontecer com vocês, que às vezes vocês chegam lá do outro lado e começam uma nova carreira. E aí ele vai ficar diferente. Então, sempre lembrem, esse aqui é o meu começo de carreira. Vou trocar de agulha e vou passar para a agulha número 4 milímetros. Posso fazer no fio 6? Pode, não tem problema. Tá? Ele vai ficar mais estreito e mais curto. E agora, vamos lá. Eu costumo ditar para vocês, então, anotem aí. Então, a primeira e a segunda e a terceira carreira, lembrando, cada carreira tem ida e volta, então são 2. Eu vou gravar até a 29, que são 58 carreiras. Eu gravava até a 29 e depois vocês vão repetindo da 16 a 29, da 16 a 29, até chegarem o tamanho que quiserem. No caso do meu, que chegou 1,10 m, eu fiz 3 vezes isso aqui. Eu fiz esse, porque isso aqui é o barrado com 3, do outro lado tem outro barrado com 3, e repeti essa flor mais 3 vezes. Trabalhei até no limite do trabalho, porque eu só tinha um rolo daquela cor. Aquele é o tom telha, tá? O que vai ficar na capa é o tom telha. Esse aqui é verde musgo. Então, eu vou fazer assim, e aí vocês repetem. Eu quero mais comprido, isso aí fica à vontade, vocês. Vamos lá? Ou então, se quiserem só fazer isso aqui e já começar a fazer a outra flor, não tem problema. Vocês vão até a carreira 19, né? Vão até a carreira 19 e aí já começam, na carreira 19, vocês começam a fazer a 15, tá? Fazem até fazem até a carreira 18 e depois na 19 repetem a 15 e voltam para trás. Então, ele vai ficar um tapete mais curtinho, menor. São vocês que vão usar a criatividade, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, segunda, terceira carreira são 94 pontos baixos. A quarta carreira, eu vou sempre começar do mesmo lado, porque primeiro ele é simétrico e segundo ele vai e volta. Então, ele vai para lá e volta e começa sempre desse lado. Então, a quarta carreira, 6 verde, 82 natural e 6 verde. Então, sempre o mesmo processo. Eu vou entrar aqui, não faço correntinha, vou entrar aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5. Passo a linha, 6. As últimas laçadas não fecho, tá? É como o crochê conduzido em ponto alto, é normal. Deixo uma pontinha aqui para escondendo. Passo aqui por dentro desses 2. E agora, vou fazer os 82 pontos baixos, tá? O meu verde vai conduzindo ali encostadinho ao fio. Faço os meus 82 pontos baixos, coloco a minha linha natural para trás e faço os 6 verdes. Então, eu vou fazer até chegar lá no finzinho, só para explicar vocês. E aí, voltam repetindo, tá? Vamos lá?
Prontinho, fiz até aqui. Então, ó, o meu natural fica para trás todas as vezes. E coloco agora o verde, ajeito meu fio e faço os 6 últimos em verde. Então, o natural não caminha. Délia, posso fazer esse tapete em ponto alto normal? Pode. Só que é assim, essas 6 carreiras de ponto baixo que nós fizemos, vocês vão fazer só 3 de ponto alto. E eu vou ditando as carreiras de ponto baixo e só fazem uma vez em ponto alto, tá? Na largura, ele vai mudar muito pouco, mas no comprimento ele vai ficar maior. Ponto alto é maior, tá? Uma carreira de ponto alto fica maior que 2 carreiras de ponto baixo. Então, ó, aqui de novo eu volto, tá? Eu só vou explicar essa vez, depois é sempre assim. Toda vez que vocês forem fazer, é sempre assim. Tá? Então, ó, faço os 6 pontos baixos. 2, 4, 5. Chego aqui, só pego a laçadinha. Esse tá aqui na espera. Ajeito ele. Passo aqui pelos 2 fios. Tá aqui esse fiozinho, ajeito o fiozinho, pego os 2 fios e faço. Então, agora eu vou repetir a carreira. E aí, é considerada a minha primeira carreira, tá? São 2 carreiras de ponto baixo para ser considerada uma. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Anotem a 5ª carreira. 6 verde, 12 natural, 2 verde, 8 natural, 10 verde, 8 natural, 2 verde, 8 natural, 10 verde, 8 natural, 2 verde e 12 natural. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz 2, 4, 6 verde, 2, 4, 6, 8 natural, 8, 9, 10, 11, 12. Troco de linha e faço, ó, sempre coloquem assim, os 2 verdes. Essa não fecho, troco de linha e faço os 8 natural. Eu peço desculpa por a minha demora em novos vídeos, mas é o seguinte, o YouTube não complementa a minha renda e eu dependo muito da venda dos meus trabalhos. Então, às vezes eu faço um trabalho aqui no canal e me pedem, então eu demoro para voltar a fazer, porque eu tenho que fazer essas encomendas que me dão o real lucro e o meu ganha-pão. Então, às vezes, vai, Délia, você está demorando. Infelizmente ou felizmente, né? Porque isso quer dizer que eu tenho bastante encomenda, eu demoro para gravar um novo vídeo, porque não justifica eu estar a gravar o mesmo vídeo só porque a cor muda ou porque o tamanho muda, tá bom? Então, ó, 2, 4, 6, 7, 8. Troco de linha e vou fazer 10 em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre verifiquem se a linha tá ali conduzindo. Olhem do avesso para ver se ela tá conduzindo mesmo. Então, 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Troco de linha. E vou fazer 8 em natural. Dizer para vocês que é rápido, eu já falei para vocês que não é rápido, só que pensem no resultado, tá? Eu não ia gravar esse, porque o Maia não teve tanta visualização, tanto que eu achava que teria, então eu falei, não vou mais gravar crochê conduzido e ponto baixo. Mas aí eu coloquei 2, 4, 6, 8. Coloquei esse no meu Instagram e no meu Face e me pediram. E eu, em respeito a essas minhas inscritas, que são inscritas no canal e são
Então, no Face e no Instagram, eu tô fazendo. Por isso, tá? Infelizmente, o YouTube, eu acho que eu não satisfiz tanto quanto eu desejaria. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apesar desse trabalho ser simétrico e tanto destros e canhotos conseguirem fazer, eu vou deixar lá a versão para destro, tá? Vai ter a versão destro e a versão canhoto desse trabalho. Então, eu dou preferência para os canhotos, me desculpem, eu sofri muito por eu ser canhota, mas eu deixo lá a versão destro também. Não se preocupem, não. Graças a Deus, eu não sou tão egoísta assim. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Troco de linha. 8. Eu vou fazer essa carreira toda, mas depois eu vou fazer só até o meinho, tá? E aí vocês complementam, porque é repetitivo, tá? Eu acabo ditando toda a quantidade de pontos, mas vocês depois vão começar a perceber onde dá para fazer e não, porque vai ficar o motivo. Eu já faço meia olho, porque esse trabalho eu já fiz bastante, principalmente no crochê filé. Então, eu já sei meio de cor o trabalho. Então, ó, aqui tem que me sobrar 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Sobrou 12 pontos. Eu vou fazer os 12 natural, os 6. Volto repetindo tudo. Então, ó, lembra a minha marquinha aqui, que é o meu direito? Então, agora eu fiz. Então, aí depois eu volto, tenho os 6 verdes, e aí vou fazendo os 12. Aqui onde tá verde, eu ponho os 2 pontos em verde. Onde tá branco, verde, tá? Fazem igualzinho que tá aqui, repetindo. Ponto baixo, em cima de ponto baixo, natural no natural, verde no verde, tá? Vamos lá. Então, já fiz. Então, vamos para a carreira número 6. Anotem aí. 6 verde, 10 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 10 natural e 6 verde de margem. Ó, isso aqui é o meu meinho no meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer até aqui, porque depois daqui é o espelho, tá bom? Então, ó, eu já fiz os meus 6 natural, os 10... Quer dizer, fiz os meus 6 em verde e os meus 10 em natural. Tô aqui, troco de linha, faço os meus 6 em verde. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Troco de linha e vou fazer os 4 em natural. Ó. Vocês mesmos vão perceber se está certo ou se está errado, porque tem que sobrar 2 aqui. Então, agora 2 em verde. 2 em verde. Troco de linha. Para a linha não embramar, a linha que vai por baixo sempre volta por baixo, a linha que passa por cima sempre volta por cima, tá? É que eu acabo esquecendo quando eu vou estar tudo embramado. Mas 2 minutinhos desembramo. 10 natural. Então, 10 natural. Não sei se já perceberam, eu sou uma pessoa comum, que vivo do artesanato, vivo do crochê, então tem vídeos que tem a máquina lavar roupa, a panela cozinhar feijão, tá? Eu faço no meu horário que dá, que tem um pouco menos de confusão. Eu dou aula aqui em casa, então os dias mais livres. Então, fiz os 10, faço
2 pontos baixos, 2 em verde, agora de novo, 4 em natural. Hoje o dia tá meio fechado, começou lindo, maravilhoso, mas tá fechado hoje, começou a fechar. Enfim, vontade de Deus. De novo, 6 verde, 1, 2, 3, 4. Ó, ponto baixo tem isso, né? De vez em quando o pontinho fica fechadinho, tá? Mas a gente vai buscar ele lá. 4, ó, sempre pegando os fios todos. 4, 5 e 6, tá? Aqui eu já tô repetindo. Então, aqui tô no meio do trabalho, tá? Tô no meio do trabalho. Então, aqui vocês fazem de novo. 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 10 natural e os 6 de margem. E aí, repetem tudo. Ponto em cima de ponto, natural no natural, verde no verde, tá? E vamos para a carreira 7, tá? Vamos lá? Prontinho, vamos começar a fazer 7ª carreira. Então, 6 verde, 10 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 14 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 14 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 10 natural e 6 verde. Então, já fiz os 6 verde e o 10 natural. Então, agora eu vou fazer os 6 em verde, que na realidade é ponto em cima de ponto. Aqui. Troco. 2 natural. Troco. 2 verde. Troco. 14 natural. Troco. 2 verde. Troco. 2 natural. Troco. 6 verde, já tô no meio do meu trabalho. Então, do outro lado, vocês fazem espelho. 2 natural, 2 verde, 14 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 10 natural e 6 verde. Ó, isso aqui é muito comum, fechar o ponto. Não podemos fechar o ponto completo, tá? Se vocês fizerem isso, voltem atrás, desmanchem a última laçada e corrijam, tá? Então, eu já tô continuando, mas é isso aqui, tá bom? Então, agora 2 verde, 14 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 10 natural e 6 verde. E voltam repetindo ponto em cima de ponto. Vamos lá. Então, vamos lá, anotem a 8ª carreira, tá? Temos aqui 8ª carreira. 6 verde, 8 natural, 10 verde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 natural, 10 verde, 18 natural, 10 verde, 8 natural, 6 verde. Lembrem que aqui são 3x. 6 verde. Então, ó, aqui eu já fiz 6 verde e 8 natural. Então, agora vamos fazer os 10 verde. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Peguei um fio só, vou pegar os dois, 10. Troco, vou fazer os 18 em natural. Troco, vou fazer os 10 em verde. Aqui eu já tô fazendo espelho, tá? Porque aqui é o meu meio, então agora vou fazer os 18 em natural, tá? Desse lado. Os 18 em natural, os 10 em verde, os 10 em... 10 não, que são 8, né? 8 em natural e os 6 em verde. E vamos para a nossa nona carreira. Prontinho, carreira número 8 concluída. Vamos para a nossa carreira número 9. Anotem aí. 4 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 10 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 10 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 4 natural e 6 verde, tá? Lembrem, se eu não falei aqui no começo, mas lembrem que são sempre 6 verdes nas pontinhas, tá? Se eu não falei, lembrem-se disso. De repente, eu comecei só falando natural, tá? Então, vamos lá. Aqui, tenho aqui a minha marcação, então, eu já sei que é desse lado que eu vou começar a carreira. Do outro lado, eu repito, ponto em cima de ponto, cor na cor. Então, os 6 em verde, troco por aqui, tá? Troco o natural. Agora, eu vou fazer 4 em natural. 2, 3, 4, troco, 6 em verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, troco, 2 em natural, 1, 2, troco, 2 em verde, 1, 2, troco, 2 em natural, troco, 6 em verde, 4, 5, 6, troco, 10 em natural, troco, 6 em verde, 6, troco, 2 em natural, então eu tô chegando no meu meinho do meu trabalho, troco, 2 em verde, troco, então agora eu vou fazer o espelho, então, ó, 2 natural, 6 verde, 10 natural,
6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 4 natural e a margem com os 6 verde. E aí voltam repetindo ponto em cima de ponto para irmos para a carreira 10. Vamos lá? Super simples. Vocês mesmos vão perceber que o ponto vai dar errado. Tá? Vamos lá? Continuando, carreira 10, 6 verde, 2 natural, 10 verde, 2 natural, 10 verde, 6 natural, 10 verde, 2 natural, 10 verde, 6 natural, 10 verde, 2 natural, 10 verde, 2 natural e 6 verde. Então, eu já fiz a margem e os dois em natural, a margem de 6 verde e 2 natural. Minha marcação aqui, então eu sei que esse é o meu direito. Vou e faço 10 em verde. Troco. 2 natural. Eu vou dividir esse tapete em 2 videoaulas, tá? Eu acho que não vai dar, senão vão ficar muito longas. Troco, faço 10 verde. Troco, 6 natural. Troco, 10 verde. Troco, cheguei no meinho do meu trabalho, 2 natural, 2 natural. Verifiquem sempre pegar os 2 fios, tá? Troco. Então, agora eu vou fazer o outro lado. 10 verde, 6 natural, 10 verde, 2 natural, 10 verde, 2 natural e os 6 de margem. Carreira 11, então, ó, a carreira 11 eu não vou ditar, a carreira 11 é igual a 9, igualzinha, e a carreira 12 é igualzinha a 8, tá? Então, eu vou fazer aqui a 11 e a 12, porque elas são iguais, então, a 11 é a 9 e a 12 é a 8, certinho? E volto explicando a carreira 13, que tem uma pequena diferença. Vamos lá? Prontinho, fiz a carreira 11 e 12, como eu tinha dito, a carreira 11 sendo a 9 e a carreira 12 sendo a 8. Então, vamos a 13, anotem aí. 6 verde, 6 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 14 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 14 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 6 natural e 6 verde. Vamos lá? Então, cheguei aqui. Eu já fiz os 6 natural, os 6 verde e 6 natural. Troco. Vou fazer os 2 verde. Troco. 2 natural. Troco. 6 verde.
troco, 2 natural. Opa, olha, pegando o verde. Troco. Peraí que aqui ficou exposto. Dois natural. Troco. 2 verde. O gráfico eu vou deixar em comunidade e no meu Instagram, para quem quiser imprimir, tá? Quiserem me seguir lá no Instagram, é da Delfino também. Meu Face dela é delfino.35, também tem vários trabalhos. Tem muitos que eu não gravo, tem outros que tem a videoaula. 14 natural, então aqui. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? 2 verde. De vez em quando é bom contar para não correr o risco de comer algum ponto pro caminho. 2 natural. Tô no meio do meu trabalho, fazer os 6 em natural, em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer o espelho. Aí me perguntam, mas por que espelho? Porque se vocês dobrarem isso aqui ao meio, ó, assim, isso vai ser o reflexo do outro lado. Por isso que nós chamamos que é espelho. É igualzinho. Faço os 2 verde. 1, 2. Troco. E agora aqui os 14 é natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde. Os 8 os 6 em natural, né? Estamos aqui, 6 em natural e os 6 de margem, tá? E vamos para a carreira 14. Vocês voltam repetindo tudo para depois irmos para a carreira 14. Tá assim o nosso trabalho, olha que bonito que ele vai ficando, tá? Lembra que eu falei que o verde não é uma cor escura, mas ele fica bem bonito com o natural. Então, anotem aí a carreira 14. Eu vou gravar esse primeiro vídeo até a carreira 15 e o segundo vídeo aí eu faço até a 29, tá bom? Então, ó, carreira 14, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 4 natural e 6 verde. Então, eu já fiz aqui os 6 e os 4 em natural. Troco de linha. Meu trabalho começa a ficar desajeitado, né? Porque ele é um pouquinho comprido. Vou fazer os 2 em verde. Troco de linha. Os 4 em natural. 1, 2, 3, 4. 4. Os 6 em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troco os 4 em natural. 1, 2, 3, 4. Troco os 2 em verde. 1, 2 e depois os 10 em natural.
tempo tá fechando, vai virar um temporal. Meu pai do céu. Então, ó, eu tenho muito medo de gravar aí com chuva, porque aqui onde eu moro tem muita incidência de raio. Então, eu tenho medo de perder um aparelho. Então, eu vou ditar para vocês a carreira 15, para vocês fazerem em casa. Acho que vocês já pegaram o jeito, já pegaram a técnica. Vou ditar para vocês a carreira 15. E aí, depois eu gravo o segundo vídeo com o tempo melhor. Onde vai da 16 até a 29, tá? Então, ó, aqui é 14. 6 verde, 4 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 10 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 4 natural e 6 verde, tá? Então, até aqui tá tudo certo. Então, anotem aí a carreira 15. Então, ó, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 8 natural, 2 verde, 8 natural, 10 verde, 8 natural, 2 verde, 8 natural, 10 verde, 8 natural, 2 verde, 8 natural, 2 verde, 2 natural e 6 verde, tá bom? Então, eu vou pôr aqui uma bolinha, que acabou aqui o meu vídeo, tá? E aí, depois eu faço o outro até lá, tá bom? Obrigado por ficarem comigo, espero vocês no segundo vídeo, vão se distraindo fazendo esse. Beijão! Obrigada por estarem comigo nesse segundo vídeo do nosso tapete em crochê conduzido de ponto baixo, Cleo. Então, ó, nós no primeiro vídeo paramos na carreira 15, então anotem aí a carreira 16. 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Era só para confirmar. 18 natural, 2 verde, 34 natural, 2 verde, 18 natural, 2 verde, 2 natural e 6 verde, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já fiz os meus 6 verde. Tá? Lembrando que nós fizemos essa marcação aqui para saber qual era o lado direito, para não correr o risco de chegar lá na outra ponta e começar uma nova carreira. Então, eu tava olhando para verificar se eu tinha feito ela, então, fiz ela. Então, fiz os meus 6, troco, vou fazer os 2 em natural. Troco os 2 em verde, troco. Agora, os 18 natural, eu espero que vocês estejam a gostar dessa peça, compartilhem, divulguem, inscrevam-se, isso é muito importante para nós, me estimula bastante, gente. Tem vezes que eu falo, eu vou parar porque acho que os meus trabalhos não estão agradando. Então, isso estimula muito a gente a continuar a trabalhar. Às vezes eu faço as peças, eu gravo para vocês de tanto os clientes aqui e as alunas pedirem para eu gravar. Porque tem hora que não dá vontade de gravar, não. Essa foi uma delas. Eu falei, eu não vou gravar. E a aluna ficou triste. Aí eu falei, tá bom, eu vou gravar. Tá? Então, ó, 18. Se vocês quiserem fazer esse trabalho em ponto alto, tá? A largura vai ser a mesma. O comprimento ele vai mudar, até porque uma carreira de ponto alto, ela é maior do que 2 carreiras de ponto baixo. Então, ele vai mudar, e aí vocês têm que fazer talvez menos motivos.
mas vocês não fazem a carreira de volta no ponto alto, só fazem a carreira de ida. Então, como ele é simétrico, dá certo, não tem problema. Não tem problema, vocês fazem todas as carreiras, mas é assim, eu vou ditando uma, duas, vocês fazem só a carreira de ida e não fazem a carreira de volta. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tô aqui, troco, faço os dois em verde, troco, tá? E agora os 34 em natural. Esse motivo nós não vamos fazer mais, porque vai ficar um vazado aqui no meio. Então, vamos fazer 34 em natural. E aqui 2 em verde, em cima desse 2 verde, 18 em natural, 2 verde, 2 natural e os 6 em verde da margem. E aí volta repetindo ponto alto em cima de ponto, ponto baixo em cima de ponto baixo, cor na cor. Vamos lá? Oi, eu voltei antes de continuar, por quê? Porque, ó, pra gente adiantar o trabalho. A carreira 16, 17 e 18 é igualzinha, tá? Vocês não mudam nada. Então, vocês fazem a carreira 16, como eu expliquei, vão, voltam repetindo, fazem de novo a 17, vão, voltam repetindo, e a 18 vão, voltam repetindo. Então, na realidade, são 6 carreiras iguaizinhas. Apesar de eu contar só uma, mas cada carreira são duas, ida e volta. Então, a 16, a 17 e a 18 são iguaizinhas. Eu volto para explicar a 19, tá bom? Vamos lá. Prontinho, fiz 6 carreiras que equivalem àquelas 3 que eu ditei para vocês. Então, aqui 16, 17, 18, tá? Vamos para 19. Então, ó, 19, anotem aí. 6 verde, 2 natural, 2 verde, 8 natural, 2 verde, 8 natural, 2 verde, 34 natural, 2 verde, 8 natural, 2 verde, 8 natural, 2 verde, 2 natural e 6 verde, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, minha marcação, que eu tô do lado direito, sempre começando do mesmo jeitinho, sem correntinha, tá? Que aí ele vai ficando assim, ó, tá vendo? Mais certo, sem... Eu gosto mais. Se vocês quiserem fazer correntinha, não tem problema, mas eu prefiro assim. 6. Os 2 natural. 1, 2. Troco de linha. 2 verde. Troco de linha, 8 natural, dois verde. Se já pararem os 2 verdes, vão dar na orientação desses aqui de baixo, tá? 2 verde. 8 natural. 2, 4, 6, 8, certinho. Os 2 verde. E depois fazem os 34 natural. 2 verde. 8 natural. 2 verde. 8 natural. 2 verde, 2 natural e o 6 de margem, tá? Repete na carreira de volta. E nós vamos para a nossa carreira 20. Lembrando, eu vou explicar para vocês até a carreira 29.
Depois vocês vão fazer tantos quantos motivos quiserem. Tá? Eu soltinha assim, fiz 3. E depois vocês voltam da carreira 15 para baixo. De novo, de 15 voltam para trás. Para fazer o outro lado igual ao começo. Certo? Então, vamos lá? Vamos fazer a carreira 19 do jeitinho que eu expliquei para vocês. Então, vamos lá. Carreira 20. Carreira 20. 6 verde. 4 natural. 2 verde. 4 natural. 6 verde. 4 natural. 2 verde. 38 natural. 2 verde. 4 natural. 6 verde. 4 natural. 2 verde. 4 natural e 6 verde. Então, eu já fiz aqui os 6 verde e os 4 natural. Troco de linha, vou fazer os 2 em verde. Os 4 natural. Outra dica, ó, se vocês quiserem fazer só um tapetinho menor, tá? Vou explicar para vocês aqui. Então, de repente, vocês querem fazer só por aqui, ó. Só por aqui, tá? Só assim, bem pequenininho. E aqui com outra flor. Então, a hora que vocês tiverem a fazer a carreira 19, então, vocês já estão na 15. E aí, vocês fazem tudo pra volta. Aí, vai ficar outro desenho aqui, outra flor aqui. Vai ficar só um miolinho assim, fechadinho aqui. É outra dica, tá? De repente, não querem um tapete grande, querem um tapete menor. Então, é outra dica. Então, vamos lá. Vamos continuar esse que foi o que eu prometi pra vocês. Então, 4, natural, 6, ele começa a ficar desajeitado, porque ele é largo, né? 6 verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volto, 4, natural, troco, 2 verde. Agora, eu vou fazer os 38 natural, tá? Então, 38 natural, 2 verde, 4 natural, 6 verde, 4 natural, 2 verde, 4 natural e 2 verde. E volto de novo para ir para a carreira 21. Carreira 21, anotem aí, 6 verde, 6 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 42 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 6 natural e 6 verde. Então, vamos lá. As linhas, passamos para aqui. Então, 6 verde, que é a nossa margem. Se vocês quiserem colocar uma margem menor, margem maior, fica... Eu acho que 6 tá uma margem boa. 6 verde. Troco de linha. 6 natural. 2, 3, 4, 5, 6, troco de linha, 2 verde, troco de linha, 2 natural,
troco de linha, 6 verde, dois, 3, 4, 5, 6, troco de linha, 2 natural, troco de linha, 2 verde, aí vou fazer os 42 natural, e do outro lado, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 6 natural e os 6 de margem, tá? Certinho? Repetem a volta da carreira e vamos para 22. Então, vamos lá, carreira 22. 6 verde, 8 natural, 10 verde, 46 natural, 10 verde, 8 natural e 6 verde. Então, eu já fiz os meus 6 verde e os 8 natural. Então, agora eu vou fazer... Essa carreira é simplesinha, né? Porque é só... As mudanças são poucas, né? Então, 6 verde, 8 natural, 10 verde, 40, aqui tudo 40 e... Eu anotei aqui, 46 natural, 10 verde, 8 natural e 6 verde. Então, ela é bem facinha. E depois voltam repetindo tudo de novo, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha, porque eu acho que vocês já pegaram o jeito, já pegaram a técnica. Tem vários trabalhos meus em ponto baixo, tá? Alguns ponto conduzido, outros não. Se vocês gostarem do ponto baixo, eu acho o ponto baixo que fica um trabalho bem firme, bem estável no chão. A desvantagem é que demora mais e gasta um pouquinho mais de material, mas aí é uma questão de gosto, tá? Então, vamos lá? Então, eu vou fazer aqui a minha, ó. Agora, eu vou começar os 46, depois aqui os 10 em verde, depois aqui os 8 natural e os 6 verde e volto repetindo tudo. E vamos para a carreira 23. Carreira 23. 6 verde, 4 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 38 natural, 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 4 natural e 6 verde. Então, eu já fiz os 6 verde e os 4 natural. Então, vamos fazer os 6 em verde. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês repararem, a flor continua a mesma, só mudou alguns detalhes do lado, né? Então, por isso que eu tô passando para vocês. 6. 1, 2 em natural, 2 em verde, 2 em natural, 6 em verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 38 em natural. Depois, vocês do outro lado repetem a mesma coisa da flor. 6 verde, 2 natural, 2 verde, 2 natural, 6 verde, 4 natural e os 6 de margem. E voltam repetindo tudo, tá? E vamos para a carreira 24. Então, vamos lá.
carreira 24. Então, essa é a última que eu vou ditar, porque as outras depois se repetem. Então, ó, carreira 24. 6 verde, 2 natural, 10 verde, 2 natural, 10 verde, 34 natural, 10 verde, 2 natural, 10 verde, 2 natural e 6 verde, tá? Então, a carreira 25, anotem aí, a carreira 25 é 23. A carreira 26 é 22. A carreira 27 é 21. A carreira 28 é a 20. E a carreira 29 é a 19. Certinho? Depois, ó, para vocês começarem a repetir. A carreira 30 é a 18. A carreira 31 é a 17. A carreira 32 é a 16. Tá? Por isso que eu falei para vocês que vocês vão repetir da 15 a 29. Porque a carreira 33, tá? A carreira 33 é a 15. Então, só que é 15 sem esse só com um ponto alto, tá? Só com 2 pontos altos aqui. Vocês não fazem tudo isso. Tá? Então, vocês vão repetir da 16 a 29, da 16 a 29 e assim vão, tá bom? Para terem o motivo simples. Quando vocês não quiserem mais, porque alcançaram o tamanho que queriam, lembrando, eu fiz 3 motivos assim, vocês então fazem voltam, né, da 29 para 15 e na 15 fazem todo esse trabalho da 15 até a número 1, repetem tudo. Eu não fiz bico de acabamento, eu deixei ele só assim, inteirinho, com ponto baixo. Então, não fiz bico de acabamento. O material já dá lá descrito no primeiro vídeo quanto é que eu gastei. Fio 8, se vocês quiserem fazer no fio 6, pode. Se quiserem fazer no fio 4 para trilho de mesa, pode. Usem a criatividade. O próximo trabalho é baseado ainda nesse aqui. Eu vou fazer a passadeira só com 2 motivos, também me pediram. Então, eu vou fazer para vocês. Depois, esse mesmo motivo em passadeira mais com ponto alto. E depois, esse mesmo motivo, só que é esse todo, para trabalho em crochê filé. No caso, se vocês quiserem fazer um tapete, eu vou fazer em caminho com linha mais fininha. Fiquem aguardando as videoaulas. Eu espero um pouquinho de paciência de vocês. Eu vou segundo o meu tempo. Eu dependo muito da venda dos meus tapetes, então eu agradeço um pouco de compreensão. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima videoaula. Eu vou fazendo um pouquinho só da nossa 24ª carreira. Aguardo vocês. Fiquem com Deus.
Bom trabalho.